Paz e graça, amados. Nós estamos mais um domingo para adorar e louvar o Senhor e também participar da Santa Ceia do Senhor. Nós havíamos dito que iríamos estar na igreja com culto presencial, mas por conta do alvará, nós temos o alvará, mas nós ficamos pendentes na Secretaria do Meio Ambiente e o Corpo de Bombeiro, todos os anos eles têm que fazer essa revisão. O Corpo de Bombeiro, ele já deu ok, e o Meio Ambiente, ele, por conta da pandemia, eles reduziram os funcionários e não deu para nos atender. Ele sempre pede para esperar, ter paciência, e nós havíamos feito conta que eles dariam essa semana, né, que passou. Mas eles falaram que segunda-feira agora é que eles vão dar um parecer. Então, por isso, irmãos, eu quero pedir desculpa a vocês, perdão, porque eu me antecipei, né, confiei que estaríamos com tudo em dia. Nós não podemos, ali onde nós estamos instalados, sim, ter alguma coisa que nós estamos em dívida. Por quê? Porque ali nós somos muito perseguidos, já fomos para a justiça, eles perseguem nós, o som ali naquele local. Então, por isso que nós temos que ter tudo em dia. Então, está faltando o meio ambiente, que todos os anos o meio ambiente e o Corpo de Bombeiro, eles fazem revisão. Então, eu estou dando essa explicação porque eu havia dito que nós estaríamos culto presencial, né? Mas nós temos passado a semana, por certo, tu que já entrasse e aqueles que vão entrar, sejam bem-vindos. Passasse essa semana alguma luta, algum atrapalho, mas por certo tu venceu, porque eu sempre tenho falado aqui que quando vem as lutas, que esse mundo nós temos tribulação, Jesus avisou, Jesus antecipou, Jesus deixou a Bíblia para nos orientarmos. Nesse mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então todos os dias ele vence por nós. Todos os dias ele vence por nós. E nós, na hora da luta, da tempestade, do vendaval, do maremoto, do terremoto, nós temos a tendência de olhar para as lutas e nós temos que dizer: olha que luta, o grande Deus que eu sirvo, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que fez os grandes mares, né? Os continentes, Deus que fez o sol, a lua, as estrelas, como diz os profetas, os escritores da Bíblia, eles sempre exaltam Deus. Tu pode observar que eles dizem: o Senhor que fez o céu e a terra, o sol, a lua, as estrelas. E é esse Deus que os homens do passado, os homens da Bíblia falavam, assim nós também falamos, porque é esse Deus da Bíblia que nós servimos. E Ele tudo pode. E Ele tudo pode. Ele parou o sol para Josué. Ele abriu o mar vermelho para o povo hebreu. Ele esteve na fornalha com Sadraque, Mesaque e Abednego. Ele esteve na cova com Daniel. Ele esteve com José lá no Egito. E todos foram exaltados depois da prova. Não desista. As provas são muitas e são grandes. Mas nós temos um Deus que nos sustenta. E
e nos guarda, e nos defende, e nos protege. Ele tem uma promessa na palavra na palavra de Deus, lá no Salmo 91, que diz: eis que darei ordem aos meus anjos, para que te guardem todos os teus caminhos, todos, aonde tu andar, o que estás fazendo, caminho do hospital, caminho de um supermercado, caminho dos negócios, caminho do teu trabalho, na tua casa, em todos os teus caminhos o Senhor guarda. Ali está no plural, eis que darei ordem aos meus anjos, não é um anjo, um exército, para nos guardar. Então, se essa semana tu passou alguma coisa, e na semana vindoura passar outras, glorifica Deus, porque tu vai conferir a palavra de Deus. Os homens da Bíblia, as mulheres da Bíblia, todas sofreram. Amém, meus amados? Então nós vamos agora orar para dar início, vamos ler a Bíblia. Senhor, nós queremos agora, Senhor, colocar a nossa vida na Tua presença. Nos esconde atrás da Tua cruz, Pai. Quero apresentar a igreja, Senhor, do Jardim das Américas, e os Teus filhos, Pai, que assistem esse culto, São Paulo, Senhor, Umuarama, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Deus, por tudo onde os Teus filhos estão escutando, Deus, eu quero apresentar os Teus filhos a Ti, meu Deus, e cada membro da Tua igreja, aqueles que estão viajando, que é feriado, eu quero apresentar a Ti, meu Deus, aqueles que estão conectados, aqueles que estão entrando, Senhor Jesus, visita cada lar, a cada família, a cada criança, a cada grávida, a cada adolescente, jovem, eu apresento, Senhor. Apresento também a família pastoral, a família da pastora Tatiane, o Zarque, as crianças, também o Márcio, a Alessia, as crianças. Eu quero apresentar a Ti, Senhor, a diretoria da igreja. E assim, Senhor, fala conosco através da Tua palavra. E vamos ceiar, meu Pai, porque nós estamos aqui, Senhor Jesus, na terra como forasteiros. Nossa pátria é a Nova Jerusalém. Enquanto nós estamos aqui, queremos obedecer o Senhor, porque o Senhor disse que era para fazer isso, até que Ele voltasse para levar a sua igreja. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos? Abre a tua Bíblia em Provérbios 28, o versículo 13. A palavra de Deus diz assim: quem encobre os seus pecados jamais prosperará, mas o que confessa e abandona alcançará a misericórdia. Isso aqui é o Salomão, filho de Davi, que escreveu. Então ele está alertando que nós não podemos ter pecado escondido. Nós até podemos pecar, ninguém vê, ninguém fica sabendo, ninguém sabe, mas Deus sabe. Depois eu vou falar aqui de um pecado que ninguém sabia, de um homem, de um rei, mas foi descoberto. Então tu pode pecar, tu tem livre-arbítrio, não é para pecar, porque mais lá na frente eu vou falar por que não pecar. Pode pecar, pecado é perdoado, se tu te arrepender, chorar e dizer: Jesus, me perdoa, Ele perdoa. Só que é trágico, é triste, nós não podemos pecar. Nós não podemos pecar, mas nós temos uma tendência de desobedecer. As criancinhas pequenas, elas já nascem com uma tendência. Por quê?
porque a nossa tendência é dos nossos pais, Adão e Eva, e todo homem herdou esse... Todo homem herdou. Pode ver que uma criança, quando começa a entender as coisas, a gente diz, não mexe. Ele se descuida e ele já mexe. Ou se não, ele faz birra, que quer aquela coisa. Porque nós temos essa tendência de fazer aquilo que não deve. Só que é triste. É triste, é lamentável. E tu podes pecar. Ninguém vê. Lá no motel, com a porta fechada, fumando o teu baseado longe de quem não te conhece, fazendo uma fraude lá no teu trabalho. Ninguém viu. Pegando o teu dinheiro no banco, tu não sabes. Mas um dia tudo vem à tona. Tudo vem à tona. Então o sábio Salomão disse, quem encobre os seus pecados jamais prosperará. Ele não tem prosperidade. Mas quem confessa e abandona, tem que confessar, mas abandonar, não fazer de novo. Perdão, pequei, perdão. Peca com os olhos, com a mão, com a boca, com o ouvido, ouve o que não deve, sai falando. Aquele que abandona alcança a misericórdia. A misericórdia de Deus é favor imerecido. Deus fez para nós algo que só o amor de Deus podia fazer. Deu seu único filho por nós. E ele amou o mundo e enfrentou a cruz como a ovelha sem abrir a sua boca. Como uma ovelha que leva para o matadouro, que quando vai levando a ovelha para sacrificar, ela não berra, não grita, ela só corre uma lágrima. Assim foi Jesus. Ele enfrentou a cruz por mim e por ti, para perdoar o meu e o teu pecado. E nessa noite, eu quero que tu faça uma autoanálise. Nós vamos tomar a Santa Ceia. Que tu toma a Santa Ceia com o teu coração limpo e puro. Eu preguei sobre a palavra de Deus domingo passado, foi sobre perdão, perdoar. E duas pessoas falaram para mim. Uma disse que estava escutando, ela disse, mas eu não tenho nada para perdoar. Estava escutando a pregação pela internet, não tenho nada para perdoar. Depois, ela foi fazer uma análise, foi para o quarto, foi deitar, e veio na mente dela que ela tinha mágoa do cunhado. E outra pessoa falou para mim, e eu fiquei muito feliz, que já fazia uns 3 anos que não falava com a irmã. Não falava com a irmã. E a irmã ligou para ela, pedindo perdão. Esses são do meu relacionamento. Esses são do meu sangue, da minha família. A irmã não falava com a irmã. Eu tinha uma tristeza muito grande por isso. Questão do meu coração.
E ela disse que a irmã ligou e disse, me perdoa. Eu não posso viver sem vocês. 3 anos sem se falar. Então, queridos, quem encobre a seu pecado jamais prosperará. Aí eu falava domingo que alguma vez tu estás o teu cartão de crédito com a bola de neve e não consegue apagar. Não, as tuas contas tudo atrasada, devendo aluguel, a luz vem para cortar, a água vem para cortar. Tanta coisa que... E daí o coração está cheio de mágoa, cheio de tristeza, cheio de ódio, cheio de angústia. Essa que pediu perdão foi mandada embora. E até agora não arrumou mais trabalho, já faz tempo. Deus trabalhou no coração dela. Ela é uma confeiteira renovada. Fizeram a pesquisa em Curitiba e ela saiu na revista. Uma confeiteira renovada não arruma serviço. Mas foi pedir perdão para a irmã. E eu fiquei muito feliz. A que perdoou ligou para mim e disse, eu vou falar uma coisa para a senhora, eu sei que a senhora vai ficar muito feliz. E eu fiquei feliz. Muito alegre com Deus. E ela vai alcançar misericórdia. Ela vai alcançar misericórdia. Vamos ler 2 Samuel 1. Aliás, é 12, o versículo 1 ao 14. 1 Samuel 12, do 1 ao 14. Vamos ver o que está escrito na palavra de Deus? Que é para nós. Foi escrito naquela época e hoje nós conferimos o nosso coração. Nós fizemos uma análise da nossa vida para ver se nós não estamos enquadrados nesses textos bíblicos, né? Se nós estamos enquadrados, nós pedimos socorro de Deus, que Ele já dá o perdão e recebe a misericórdia, né? Que é favor. Nós não merecia o Filho de Deus morrer na cruz, era nós que tínhamos que morrer na cruz, mas Ele morreu por nós. É só nós dizer, Jesus, entra no meu coração, lava, limpa, faz morada. Aqui diz assim, o Senhor enviou Natã a Davi. Natã foi falar com Davi e ele disse, havia uma cidade, 2 homens, um rico e o outro pobre. O rico tinha ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, a não ser uma cordeirinha que havia comprado. Ele o criou e ela cresceu em sua casa, junto com os seus familiares. Comia da sua comida e bebia do seu copo. Dormia nos seus braços. E ele tinha como filha. Certo dia chegou um viajante na casa do homem rico, e esse não quis pegar uma das suas ovelhas ou um dos seus bois para dar de comer aos visitantes que havia chegado. E em vez disso, pegou o cordeiro do homem pobre e a preparou para o homem que havia chegado. Então, o furor de Davi se acendeu contra o homem e ele disse a Natã, tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto pela cordeirinha
destituída 4 vezes, porque fez uma coisa dessa, porque não se compadeceu. Então Natã disse a Davi: esse homem é você. Assim diz o Senhor de Israel: eu o gerei sobre Israel rei, e eu o livrei das mãos de Saul, e lhe dei a casa do seu pai, as suas mulheres, e o seu senhor em seus braços. Também lhe dei a casa de Israel e de Judá, e se isso fosse pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas, porque então você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que era mal aos olhos dele, como a pede que com a espada você matou a Urias e o Eteu. Você tomou por esposa dele, pois depois de matar com a espada dos filhos do Amon. Agora, pois, a espada jamais afastará da sua casa, porque você desprezou e tomou a mulher de Urias, o Eteu, para sua mulher. Assim diz o Senhor: eis que farei com que a sua própria casa venha mal sobre você. Tomarei as suas mulheres e as suas próprias vistas as darei a outros homens, que se deite com elas em plena luz do dia, porque você fez em segredo, mas eu farei isso diante de todo Israel, e em plena luz do dia. Então Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. E Natã respondeu: também o Senhor perdoou seu pecado, você não morrerá, mas por causa disso você deu motivo que os inimigos do Senhor blasfemassem, também o filho de que lhe nasceu morrerá. Aqui é um pouquinho da história. Eu peço para vocês que leiam a história de Davi, para ver o que aconteceu com ele. Porque aqui no versículo 12 diz que ele pecou em segredo. Pecou em segredo. Ninguém sabia. Só Deus. Porque o que ele fez? Urias era um general. E Davi é que tinha que estar lá na frente da batalha. Ele não foi, ele estava em casa. Ele pegou e mandou uma carta, entregaram para Urias, que Urias fosse para a frente da batalha. Por quê? Ele maquinou no coração dele. Urias na frente da batalha, ele morreria. E Betseba ficava livre e ele podia pegar ela como mulher. Porque naquela época, toda viúva podia ser mulher do rei. Naquela época, no tempo bíblico. Como hoje, as viúvas têm o INSS, né? Tem o seu saláriozinho. E naquela época podia ser mulher do rei. Ele disse: eu vou mandar Urias na frente da batalha. Porque ele estava, em vez de ele estar na guerra, ele estava ocioso. Ele ficou em casa e ele viu a mulher se banhando lá na piscina. E ele cobiçou a mulher. E ele então disse: eu vou mandar Urias na frente da batalha. Um pecado secreto. Só maquinou no coração dele, na mente dele. Fez tudo isso e deu certo. Porque ele tinha cobiçado a mulher, mandou chamar aquela mulher. Ninguém sabia o que ele queria com ela. Ela veio, se apresentou para o rei e
ele deitou com ela, deixou ela grávida. E ela mandou, então, o recado que ela estava grávida. E ele fez esse projeto na mente dele e deu certo. Aí a Betseba estava lá e Deus não deixou muito tempo não, porque o filho ainda não tinha nascido. Vocês podem ler para frente que o filho de Betseba nasceu e ficou doente. E ele foi jejuar e orar para Deus curar o filho dele. Mas o Natan, que era o profeta que Deus revelou, disse: o teu filho vai morrer, teu filho da Betseba. Irmãos, leiam lá tudo o que aconteceu com Davi. Tudo o que aconteceu com Davi. E o versículo, o capítulo 7, deixa eu ver se eu anotei aqui. O capítulo 7 de 2 Samuel diz assim, ó. E aconteceu que quando o rei Davi já morava em seu palácio, pois o Senhor lhe tinha dado descanso de todos os inimigos ao redor. Ele estava descansado, ele já tinha vencido. Ele já tinha vencido naquela época. Todas as guerras, porque naquela época eles vinham guerreando para pegar o país, né? Se eles matassem o rei, eles pegavam, levavam o povo como escravo e tomavam conta do país. E todos tinham respeito, todos tinham temor de Davi, porque Davi não perdia nenhuma guerra. Nunca perdeu uma guerra. Mas como ele estava... deixa que eles vão guerrear e eu vou ficar aqui. E ele, na sacada dele, viu ela na piscina, cobiçou, deitou com ela e descobriu que ela estava grávida. Aí eu preciso me livrar de Urias. Maquinou o que ele maquinou, deu certo. Só que Deus falou para Natan: Natan, vai lá e fala com Davi. Fala para ele que eu sei o que ele fez. Fala para ele que eu vou tratar com ele agora, eu vou perdoar ele. O filho dele, da Betseba, não vai viver. E ele vai ter muita tristeza com as mulheres, com os filhos. Absalão, o filho dele, queria matar o pai, perseguindo com guerra. Mas Deus não permitiu, porque ele saiu em guerra contra o pai. E o Senhor permitiu que os cabelos dele pegassem e ele morreu pendurado, degolaram ele. As filhas, os próprios filhos, incesto na família. Tudo isso, irmão, por causa do pecado. Não vamos pecar. Vamos dizer não para o pecado. E sim para Deus. Tu queres ser feliz? A santidade é a porta da felicidade. A santidade é a porta da felicidade. Não tem tristezas quando tu tem. Se elas vêm uma tristeza, mas ela é passageira, não é aquela tristeza de tu ficar amargurado e nunca passa. Deus vai te dar vitória. Depois, como Deus disse que perdoou Davi, aquela criança morreu
Ele jejuou, vestiu roupa de saco, foi para a cinza. E ali os oficiais dele com ele, passando as noites ali. E daí eles saíram, de repente eles voltaram e estavam cochichando. Como é que nós vamos dizer para Davi agora? Se ele está desse jeito, chorando, jejuando, vestido de saco, por causa do filho que está doente? Daí ele viu eles cochichando, ele disse, o que vocês estão cochichando? Leia, está aqui. Aí eles disseram, teu filho morreu. O teu filho morreu. Mas como ele era um homem de Deus, ele tirou aquela roupa, se vestiu e entregou o jejum. Aí eles disseram, mas como é que tu pode fazer isso? Se tu estava tão triste e agora que a criança morreu? Ele disse que ele tinha que glorificar a Deus na vontade de Deus. E essa foi a vontade de Deus. Então muitas vezes nós lutamos com Deus, querendo algo e não é. É aquilo que Deus quer, não é a nossa vontade. Depois Deus deu para ele o filho que nós acabamos de ler ali, o sábio Salomão, o homem mais sábio da face da terra. Foi o filho dele com Betseba, o segundo filho, que o primeiro morreu. Deus abençoou ele e deu um filho, o homem mais rico da face da terra. Que as pessoas podem ser ricas, mas como Salomão não, que ele tinha minas de ouro, cidades, ele dava a cidade inteira de presente. Leia a palavra de Deus. Deus deu para Davi. Mas depois ele sofreu muito. Então, amados, aqui nós lemos só um pouquinho. Não desliza, não dá lugar para a tua carne, os teus desejos. Não dá. Não dá lugar para a tua carne. Amém, queridos? Mas dá lugar para o Espírito Santo de Deus. Vamos ler lá em João, as cartas de João. 1º, 2º, 3º João, não é? João, né? Dos 4 evangelhos. É as cartas de João. 1, versículo 7. Aqui, não só como Natan veio falar com Davi, né, o profeta, mas aqui João também fala. Se confessar os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e purificar de toda injustiça. E se dissermos que não cometemos pecado, devemos dele um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. A palavra de Deus não está em nós. Quando nós dissemos assim, eu nunca peco. Sim, o homem segundo o coração de Deus pecou, Davi. A Bíblia fala. E o versículo 7, aqui do 1, diz assim, a parte B do versículo. O sangue de Jesus Cristo, o seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então, queridos, nessa noite, se tu tens, a tua consciência está amargurada, está triste porque tu pecou, Senhor Jesus te perdoa. Acabei de ler agora. Ele perdoa, o sangue de Jesus Cristo. A palavra de Deus diz que ele fica mais alvo do que o melhor lavandeiro. A palavra de Deus diz, o melhor tintureiro nas tinturarias fica mais limpo do que
A palavra de Deus é que diz, do que o melhor lavandeiro. Então confia no Senhor, pede para Jesus, me purifica, me dá vestes brancas, alva como a neve, branca como a branca lã. Não deixa ruga nem mancha no meu coração, mas me dá santidade, porque eu quero ser feliz. A santidade é a porta da felicidade. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus possa te dar força para estar tendo uma vida santificada. Vamos orar a Deus. Senhor Deus, eu acabei de ler a tua palavra, não foi a minha, Senhor. Não são minhas palavras, mas a tua, Jesus. Ó Deus, e nós queremos entrar no céu. No céu não entra pecado. No céu só entra quem está com vestes brancas, lavada no sangue do Cordeiro. Não deixa nós pecar, Senhor. Dá-nos olhos ungidos com colírio santo. Dá-nos a mente de Cristo, Senhor. E um coração ligado ao teu coração. Porque tu andou na terra, mas tu não pecou. Tu não pecou, Jesus. Tu estava lá na cruz, tu podia dizer, Senhor, desce fogo e mata todo esse soldado, essas pessoas, essa multidão. Não, tu ali, tu dissesse, Pai, perdoa, porque não sabe o que fazem. Então, Senhor, nos ensina, Senhor Jesus, a ter um coração puro, sem mágoa, sem rancor, sem, Senhor Jesus, ódio, sem previsão para fazer mal para alguém, sem querer lograr alguém nos negócios. Enfim, Pai, nós podíamos ficar aqui citando 1 hora de tudo aquilo que nós não temos que fazer, mas sim agradar ao Senhor. Deus, Davi era segundo o teu coração, segundo o coração de Deus, segundo o teu coração, papai. E ele pecou, mas como ele era um homem, Senhor Jesus, ó Deus, que se arrependia e rapidamente ele falou para Natã, eu pequei contra o Senhor. Natã disse, o Senhor te perdoa, só que tem acerto de conta. Então, Senhor, não deixa nós, Senhor Jesus, ter acertos de conta, Senhor, com tanta tribulação, com tanta coisa, Senhor, com tanta angústia, Senhor. Depois do pecado vem, Senhor. Nós não podemos escolher, Senhor. Pecar, nós escolhemos aquilo que nós queremos pecar. Mas as consequências não, porque elas vêm de Ti, Senhor. E nós queremos, Senhor Jesus, que Tu nos guarde do pecado e ter felicidade, porque a santidade é a porta da felicidade. Em nome de Jesus Cristo, nós oramos e já te agradecemos. Amém. Nós vamos agora tomar a Santa Ceia, e por certo tu já preparou o teu suco e o teu pão, e nós vamos agora consagrar. Tu pega o teu aí na tua casa, consagra e junto nós vamos cear. A palavra de Deus diz, o apóstolo Paulo falando aos Coríntios, 11, 23, porque eu recebi do Senhor, que também lhe entreguei, e que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão e, tendo dado graça, partiu e disse, esse é o meu corpo, que é dado por vocês. Faça isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois de ter ceado, pegou também o cálice, dizendo, esse é o cálice da nova aliança, do meu sangue. Faça isso todas as vezes que beberes em memória de mim. Porque todas as vezes que comer este pão e beber este cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que venha. Então, todas as vezes que nós tomamos a Santa Ceia, nós estamos dizendo, Jesus foi assunto aos céus, morreu, foi crucificado, ressuscitou ao terceiro dia e diz que vem nos buscar.
né? Vocês anunciarão a morte do Senhor até que Ele venha. Vamos tomar a ceia até que Jesus volte. Amém? Vamos agora consagrar o pão e o suco. Esse é o meu corpo que foi quebrado por vós, disse Jesus. Então está aqui, Senhor. Está aqui, Jesus, o pão que representa o teu corpo, Senhor. O teu corpo foi moído, Senhor. Tua carne foi moída, como o trigo é passado pela moenda, e foi feito o pão. Assim, Senhor Jesus, nós te louvamos e te agradecemos, porque nós podemos participar da Santa Ceia do Senhor. Santifica esse pão e entra no nosso organismo, Senhor, dando-nos força, fé e confiança em Ti, ó Pai. Força para não pecar, Pai. Confiança em Ti, Senhor Jesus, que Tu vai nos instruir. Nós te pedimos agora, em nome de Jesus, santifica este pão agora, Pai. E nós, ao ingerirmos, Senhor Jesus, estamos obedecendo às Tuas ordenanças. Também, Senhor, aqui está o suco e nós agora consagramos esse suco. Também, Senhor, passou por uma moenda para tornar suco. A uva foi esmagada e Tu foste esmagado, o Teu sangue escoou, Senhor. E ele representa o Teu sangue. Santifica, Senhor Jesus, agora este suco. E do céu, Senhor Jesus, dá-nos, Senhor Jesus, ó Deus, um coração puro, lavado e purificado, Senhor. E assim, Senhor, nós vamos crescendo espiritualmente e tendo, Senhor Jesus, ó Deus, força para vencer o maligno. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Esse é o meu corpo que foi quebrado por vós. Comei dele todos, disse Jesus. Esse é o meu corpo que foi quebrado por vós. Comei dele todos, disse Jesus. Vamos participar do pão. Semelhantemente, depois de ter ceado, tomou o cálice, tendo dado graça, disse: esse é o meu sangue que foi derramado por vós. Bebei dele todos, disse Jesus. Esse é o meu sangue que foi derramado por vós. Bebei dele todos, disse Jesus. Vamos tomar o cálice por ordenança do Senhor. Senhor, muito obrigada porque nós pudemos participar da Santa Ceia. É a 10ª desse ano, mesmo um ano turbado, Senhor. Esse ano, Senhor, é com pandemia, o mundo inteiro, Senhor, sofrendo. Mas nós, Senhor Jesus, Tu tem nos guardado. E eu quero Te agradecer agora, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Muito obrigada, porque Tu nos guardaste e nós podemos participar da Santa Ceia do Senhor, no mês de outubro de 2020, quando o mundo inteiro chora de agonia pela pandemia, Senhor, que Tu, Senhor Jesus, permitiu, porque isso é permissão Tua, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, amados? Queridos, nós vamos avisar se, por certo, nós teremos segunda-feira a resposta lá do meio ambiente. De feriado, talvez quarta-feira. Ele falou segunda, né? Lá eles falaram, certo? Despercebido do feriado, né? Aí nós estaremos avisando. Amém, meus queridos? Então, vamos, nessa hora,
terminar o nosso trabalho, né? A Mari é uma moça que quando era célula de oração. Essa moça chegou para nós orarmos com ela. E desde então, a Mari é fiel. Fiel nos dízimos, fiel nas ofertas, fiel com Deus. Roberto Ribeiro, o Zarca e a sua família, a Cida lá na Moarama, a Paula lá em São Paulo, a Marisa de Almeida, a Miliene. Miliene, venha quando a igreja abrir, venha congregar, eu tenho saudade de vocês. Dá um abraço no teu marido. Deus abençoe aqueles que não estão aqui. Deus abençoe a cada um essa semana com total vitória, como eu já desejei para vocês no começo do culto. Amém, meus queridos? Então vamos terminar. Querido Deus, eu quero apresentar a cada família da igreja, Senhor. A cada família, Paizinho querido. E eu sei que muitos estão em viagem, Senhor. Mas o Senhor Jesus está protegendo a cada um. Ó Deus, protege a minha família, Senhor. Senhor, os meus filhos, ó Pai, as minhas netas, meu neto, Senhor. Eu quero colocar diante de Ti, Senhor Jesus. Por favor, Senhor, nós não merecemos, ó Pai, mas Tu és bondoso, papai. Tu não tem deixado faltar o que comer, o que vestir, o que calçar. Tu não tem deixado faltar, meu Deus. Quantos que querem um pedaço de pão para dar para o seu filho? Hoje ainda, Senhor Jesus, estava vendo, Senhor, uma mulher esquelética. A mídia não fala, a televisão não fala, aquela pessoa reclamava. Só nós podemos postar, morrendo de fome, alguém que visitou a Venezuela. Estão morrendo aqui, o nosso país vizinho, Senhor. E nós temos tido fartura. Muito obrigada, meu Deus. Oh, Senhor da glória, nós não temos, Senhor Jesus, palavras para te agradecer. O nosso vocabulário é muito pobre. Nós só podemos te dar glórias, aleluia. Dá, Senhor, uma bênção para cada médico, a cada enfermeiro, a cada vida que está hospitalizada, aquelas que ficaram sem os seus entes queridos esta semana, Senhor. Visita, Senhor, por favor, Senhor. E aqueles que têm pedido, Senhor Jesus, de oração para o coronavírus, como tem chegado na nossa mão essa semana, que foi internada, a mãe, o filho e outros mais, Senhor, que nos pediram essa semana oração. O Senhor vai visitá-lo, porque o Senhor é o médico dos médicos. Nós não podemos chegar, Senhor. Ainda, principalmente eu, Senhor, que já tenho a idade avançada. Mas o Espírito Santo de Deus entra, Senhor. Entra nos quartos, entra nos hospitais, entra nas UTI, entra com os teus anjos e opera maravilhas. Nós entregamos tudo diante de Ti, Senhor. Pedimos uma semana de obediência na Tua presença, para nós sermos felizes, ó Pai. Quando nós somos santos, nós temos a porta da felicidade aberta. Em nome de Jesus. Porque Tu disseste, sede santo como eu sou santo. E digo mais, sede santo como o meu Pai que está no céu. Então, Deus, nos dá santidade. Por favor, em nome de Jesus. E muito obrigada por esta santa ceia que nós podemos participar. A palavra do Senhor diz que o Senhor te abençoe e te guarde. E o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto e te dê a paz na tua vida e na vida dos teus amados. E que a doce comunhão do nosso amado e Consolador, o Divino Espírito Santo, esteja com todos vós, hoje e para todos sempre. Amém. 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 Deus abençoe a todos.